história do feminismo. A história do empoderamento feminino não é tão antiga como deveria ser. Em geral, até o século XIX, a mulher era vista como um ser inferior aos homens, as quais não possuíam os mesmos privilégios que eles. Por exemplo, ler, escrever, estudar, guerrear, enfim, escolher. Diante disso, a figura feminina foi construída numa sociedade patriarcal, onde as atribuições da mulher estavam restritas aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. Desde cedo, as meninas eram educadas para ajudar as mães nos trabalhos domésticos, casar e ter filhos. Nesse contexto, não podiam trabalhar fora, ao mesmo tempo que não tinham acesso aos assuntos relacionados com política ou economia. Entretanto, foi a partir da Revolução Industrial no século XIX que esse panorama muda de maneira substancial. As mulheres já começam a trabalhar nas fábricas, fazendo parte da força econômica do país. Assim, aos poucos, os movimentos feministas espalhados pelo mundo foram tomando corpo e cada vez mais lutando e conquistando diversos direitos reivindicados pelas mulheres. Direito à educação, voto, contrato, propriedade, divórcio, igualdade de salários, aborto e etc. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos. Na manhã desta segunda-feira, um grupo coletivo de mulheres se mobilizou para manifestar em vários pontos da capital, pedindo por melhores condições de vida, além de maior cuidado por parte do governo e dos deputados para com as mulheres. Nesse 8 de março, comemora-se anualmente o Dia Internacional da Mulher. E, para essa data, elas organizaram um ato, pois, segundo elas, ainda existe muito descaso de políticas públicas para com a mulher no Amazonas. O ato teve início na Avenida do Samba, seguindo para a Assembleia Legislativa do Amazonas, onde os representantes do povo foram cobrados por auxílio emergencial, vacinação, além de maior cuidado com os números crescentes de feminicídio no Amazonas. A manifestação encerrou em frente à sede do governo com duras críticas ao governador Wilson Lima. Para o grupo, a pandemia causou diversos problemas para a população do estado, com as mulheres sendo as principais atingidas pela falta de assistência prestada pelos líderes estadual e federal. O movimento 8M escolheu o Dia Internacional da Mulher para organizar atos que se espalharam ao longo da cidade, onde realizaram as manifestações. Hoje as mulheres do Amazonas, organizadas em diversos coletivos, trazem às ruas o movimento 8M, luta e memória, para a gente relembrar todos os problemas que aconteceram nesses últimos anos, em especial em questão da pandemia. Infelizmente, as mulheres são as que mais estão sofrendo por conta de desgovernos em relação a políticas públicas para as mulheres. Nós temos taxas de feminicídio altíssimas, nós temos mulheres morrendo, mulheres passando fome, sem a questão do auxílio emergencial. Então, esse 8 de março é para dizer que nós estamos em luto sim, mas que haverá luta e haverá memória de todas que se foram. Na capital francesa, Paris, centenas de mulheres lotaram as ruas num protesto para exigir igualdade. Muitas carregavam cartazes com nomes de vítimas de feminicídio e violência domésticas. A passeata lembrou casos de assassinatos não resolvidos. No ano passado, mais de 130 mulheres foram mortas pelos parceiros. Em Lima, no Peru, as mulheres pediram justiça para as vítimas de violência e assassinatos no país. Segundo o Ministério das Mulheres e Populações Vulneráveis peruano, em 2016, 7 em cada 10 mulheres sofreram maus tratos físicos ou psicológicos. O grupo pede mais punições aos parceiros que abusam ou matam as companheiras. No ano passado, o Peru registrou 168 feminicídios. No México, as mulheres se reuniram no centro histórico da capital para formar uma cadeia humana de solidariedade para exigir o fim da violência de gênero no país. Pelo menos 10 mulheres são assassinadas todos os dias no México. As ativistas argumentam que faltam condenações para crimes de gênero e pedem o fim da impunidade. O movimento Um Dia Sem Nós sugere que as mulheres não trabalhem e evitem as ruas nesta segunda-feira.
O feminismo passou por uma longa jornada para alcançar seus objetivos. Algumas mulheres mais novas não fazem a mínima ideia de quantas batalhas foram travadas até chegar ao ponto, por exemplo, da mulher conseguir o direito de trabalhar fora de casa. Se pensarmos nos dias de hoje, isso é um verdadeiro absurdo, uma coisa surreal. O novo cenário do feminismo vai além das questões relacionadas ao gênero feminino. Levantar a bandeira, por exemplo, contra o capitalismo e lutam pelo direito das comunidades indígenas. É bem capaz de você já ter visto manifestações onde as mulheres ficam de topless, usam o corpo como forma de expressão. E isso foi a forma encontrada para chamar a atenção sobre vários pontos, fazendo com que a sociedade pare e reflita. Vale lembrar que uma das frases típicas do movimento feminista é: "Meu corpo me pertence". Por isso, as principais reivindicações feministas são contra a violência doméstica, contra o abuso sexual, a favor do direito ao aborto, por direitos iguais. Uma questão muitas vezes levantada é: as reivindicações continuam as mesmas? Por que os problemas ainda existem? Então, a luta continua. A escritora Rocícica Oliveira, ex-presidente do Conselho Nacional de Direito das Mulheres, afirma: precisamos reorganizar o mercado, flexibilizar horários e locais de trabalho, tanto para homens quanto para mulheres. Na verdade, as demandas não se restringem somente às mulheres, mas à sociedade como Lei Maria da Penha. Essa foi uma das grandes conquistas do movimento feminista no Brasil. Essa lei leva o nome de Maria da Penha Maia Fernandes, a qual ficou paraplégica depois de sofrer durante muitos anos violência doméstica. Logo, a lei pune de forma exemplar e eficaz os homens causadores de tais violências, que na maioria das vezes são seus companheiros. Essa lei não se limita apenas a agressões físicas, mas violência sexual, psicológica e patrimonial. Além disso, as mulheres agredidas recebem uma proteção especial. O grande problema encontrado é que ainda existem muitas mulheres que têm medo de denunciar seus companheiros ou alguém de sua família. Mas as coisas vêm mudando ultimamente, através da consciência que o movimento feminista traz para essas mulheres. E tem novidade, atenção às mulheres, as minhas amigas do outro lado da tela aí. Tem novidade no combate à violência contra a mulher aqui no estado. A conhecida Patrulha Maria da Penha ganhou aliados e o trabalho agora é personalizado. Balança aí. 5 anos. Este foi o tempo que esta mulher sofreu com as agressões do marido. Ele me batia, ele chegou a me quebrar a perna, ele chegou a me deixar de olho roxo, ele já chegou a colocar garfo no meu pescoço. Por pressão da família e por não ter para onde ir, ela demorou tanto para denunciar, mas há 3 meses conseguiu sair de casa com o apoio da Patrulha Maria da Penha. Foi importante mesmo, porque isso aí me deu bastante força para continuar. Na verdade, eu encontrei amparo em pessoas estranhas e não pessoas da família. A Patrulha Maria da Penha é formada por policiais militares que visitam as vítimas de agressão pelo menos 3 vezes durante as 72 horas depois do registro da ocorrência, quando a medida protetiva ainda não foi emitida e a mulher está mais vulnerável. Todos são capacitados especialmente para esse tipo de situação. Uma das coisas boas da patrulha é isso. A gente teve em todo o Rio Grande do Sul curso de capacitação da Patrulha Maria da Penha. A gente mudou o perfil, que a maioria são homens, de como atender uma ocorrência de uma vítima Maria da Penha. E mesmo depois que essas mulheres se estabilizaram e deixaram para trás o tempo de agressões, o trabalho da patrulha não para. A ideia é mostrar a essas vítimas novas perspectivas de vida com o apoio da chamada Rede Lilás. Essa rede oferece serviços variados para as mulheres, desde apoio psicológico, educacional e financeiro. Marielle Franco era vereadora do Rio de Janeiro, foi a 5ª mais votada aqui no Rio de Janeiro. A Marielle foi assassinada quando estava se dirigindo para sua casa na Tijuca. Ela havia acabado de sair de um evento com representantes do movimento negro. Esse evento acontecia na Rua dos Inválidos, aqui no centro do Rio.
e o carro da Marielle foi interceptado no Estácio, bem próximo da prefeitura, também de um posto do Detran. Ali ela teve o carro interceptado por um veículo ainda não identificado e os ocupantes deste veículo então dispararam os tiros que tiraram a vida da Marielle, do motorista. Ainda uma assessora que a acompanhava conseguiu sobreviver sem ferimentos. O mandato de uma mulher negra favelada, periférica, precisa estar pautado junto aos movimentos sociais, junto à sociedade civil organizada, junto a quem está fazendo para nos fortalecer naquele lugar onde a gente objetivamente não se reconhece. A Marielle era uma ativista que se destacava pela luta pelos direitos humanos e também era integrante do movimento negro. E integrava também o Observatório de Segurança, que monitorava a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Morou muitos anos no Complexo da Maré. Do 21 dias de ativismo, que a gente sabe que a gente está ativa, está militando e está resistindo o tempo todo, mas com alguns períodos onde a gente se fortalece na luta. Tem exatamente um ano que a gente fez a nossa posse popular, a gente foi diplomado no dia 15 de dezembro no ano passado, ano que a bancada do PSOL amplia a sua atuação, fortalece ainda mais esse papel da vereadora e dos vereadores. Acontecer isso fere totalmente a democracia, no sentido de que ela era uma vereadora de importância, a quinta com maior quantidade de votos na LERJ, e, sobretudo, mulher, negra e da favela. Marielle tinha esse histórico e tinha isso em sua história, e isso era muito nítido. E ela nos encantava por ser desses locais, por pertencer a isso. No sábado, a Marielle usou as redes sociais para criticar uma ação que estava sendo feita pela Polícia Militar na favela de Acari. Ela divulgou relato de moradores que diziam que um caveirão, um carro blindado da Polícia Militar, estava incursionando na favela de Acari no sábado e que muitos tiros foram disparados, inclusive atingindo muros de algumas residências. A Marielle, então, pediu que todos compartilhassem nas redes sociais e cobrava ali, nesse post feito por ela, uma posição da Polícia Militar, questionando até quando, até que ponto isso ia voltar a acontecer.